Então, pessoal, bom dia. É um seminário um pouco diferente, mas de vez em quando vocês têm seminários diferentes, né? Tem professores de outros locais, né? E o seminário de hoje vai ser apresentado por uma aluna de iniciação científica de outra instituição. No caso, o CNPEM, que todo mundo já ouviu falar, que tem os Sírios, né? Eles têm uma escola de ciências, né? E um curso de ciência e tecnologia, que é relativamente recente, acho que a turma da Emily é a segunda turma desse curso de graduação. E a Academia Brasileira de Ciências, né, do qual eu sou o membro titular, ela tem um convênio com a FAPESP, que a FAPESP patrocina alunos de diferentes cursos de graduação de São Paulo para fazer estágio com membros da academia, seja dentro de São Paulo ou fora de São Paulo. Então, é o segundo ano que eu vem uma aluna, do ano passado veio uma aluna da Unesp, foi muito bom, e esse ano veio a Emily, que é do ILO, né? Eu até perguntei para qual que era o sigla, ela falou que não é uma sigla, é o nome, ILO, da Escola de Ciência, do CNPEM, e especificamente ela faz o curso de Ciência e Tecnologia. Então, ela veio durante janeiro e março, foram 50 dias praticamente de estágio que ela fez no nosso laboratório, acompanhou projetos, né? E ela foi assim, uma aluna muito boa, muito excelente, né? Ela acompanhava, perguntava, porque ela não tinha praticamente não tinha atividade de campo, né? Então, eu coloquei ela mais no campo. O primeiro campo eu fui, o outro ela foi com outros professores, ela vai explicar. Mas, então, eu achei interessante apresentar, né, a visão de uma aluna de graduação de outra instituição aqui dentro da UFLA, e, no caso, todas as atividades que ela foi dentro do nosso INCT de Biodiversidade do Solo. Então, com vocês, a Emily, que está com esse negocinho, parece um coelhinho, né? Tá bom assim ou a gente aumenta, né? Emily, então, a palavra é toda sua, tá? Vamos ver se... Tá saindo o som tranquilo? Tá ótimo, tá ótimo. Todo mundo escutando. Perfeitamente. Bom dia, pessoal. É na verdade, uma... Só um instantinho, vai falando aí que eu vou adicionar. Como é que adiciona isso aqui? Aqui. Aqui? Não, perto do botão vermelho, deve ver. Ai, gente. Aqui, ó. E a luz lá também, professor. A ver, tá. Pode permitir todos. Permitir todos. Pronto. A gente pode fechar aqui, né? Fica bom. Aí fica bom assim mesmo, com ela do lado, ou vocês acham melhor? Tá bom, né? Bom. Então tá ótimo, tá bom. Perfeito. A palavra é sua, Emily. Belezinha. Bom dia, gente. Então, hoje eu vou apresentar a minha apresentação, né? Os insights obtidos durante o estágio do INCT de Biodiversidade do Solo. A Fátima já comentou, né, algumas coisinhas. Mas, antes de tudo, vou falar quem eu sou. Eu sou estudante do Bacharelado em Ciência e Tecnologia da ILO, como a Fátima já explicou. E a ILO, diferentemente de outras instituições, tem um curso só. E esse curso é um bacharelado interdisciplinar. Então, eu estudo um pouquinho de tudo. Química, física, biologia. Só que uma coisa que eu acabo não tendo, né, é a atividade de campo, que realmente foi o que se tornou um diferencial no meu estágio. Eu tenho vários interesses que permeiam ciência dos solos desde o ano passado, desde o ano retrasado, quando eu comecei a fazer estágios aqui no CNPEM em relação a isso. Gosto muito de agricultura, alimentação, e futuramente eu vou ser uma cientista interdisciplinar, porque agora eu estou no meu penúltimo semestre aqui. A faculdade tem um curso de 3 anos só e eu estou no 5º. Um pouquinho sobre o programa, a Fátima também já explicou muito bem, que é uma parceria da FAPESP com a ABC, e algo que eu acho muito interessante é explicitar o intercâmbio interestadual de estudantes, né? Tanto alunos de fora vêm para São Paulo, recebidos por membros titulares da FAPESP, como os membros de outros estados recebem os alunos de São Paulo. E uma das coisas que para mim realmente foi muito interessante é a possibilidade de conexão entre instituições, no caso hoje da ILUM com a UFLA, e experiências acadêmicas e socioculturais que a gente vai trocando, né, ao longo
do estágio. Aqui eu trouxe uma linha do tempo, né, dos 50 dias de estágio, como a Fátima comentou. Eu cheguei em Lavras dia 10, daí fiz uma primeira atividade de campo, depois uma segunda atividade de campo e depois uma terceira. E depois desse período de campo somente, eu fui para as atividades nos laboratórios de Departamento de Ciência dos Solos. E dia 28 de fevereiro eu me despedi de Lavras, deixando um pouquinho de saudade, inclusive. Agora para as atividades de campo, né? O primeiro campo foi em Patrocínio. Patrocínio muitíssimo reconhecido mundialmente, né, pela sua produção de café, até que ele é a região do Cerrado Mineiro, onde Patrocínio faz parte, tem até uma denominação de origem, tal qual o pecorino romano, aquele queijo bem gostoso lá da Itália. E além da produção de café, Patrocínio também tem produção de outros commodities, como soja e milho. Eu trouxe aqui também um mapa com a delimitação do território de Patrocínio, né? E aqui, todas essas partes marcadas em azul, com essas bolinhas, foram as fazendas que a gente visitou nesse primeiro campo. Também trouxe o trajeto de Lavras até Patrocínio, que tem aí 400 quilômetros. E então teve muito tempo e muita estrada pela frente para a gente conversar bastante. Esse primeiro campo eu consegui acompanhar o início de um projeto, né, que a atividade principal era a seleção de áreas em fazendas de Patrocínio, Minas Gerais, em 3 áreas específicas. No caso, cultura anual, café e cerrado nativo estrito sensu, que foi avaliado pelo Rubens, que eu vou mostrar aqui depois, inclusive. O objetivo principal, né, também era para essa seleção de áreas para o estudo de biodiversidade do solo e seu ambiente. E esse estudo tem uma integração de diferentes grupos de estudo, tal qual das formigas, da flora, dos micro-organismos e por aí em diante. Como foi, né, esse campo? Foram 5 fazendas visitadas em Patrocínio, com duração de 3 dias. A gente visitou as áreas que eu já tinha comentado, cerrado, milho, soja e café. Algo muito interessante que eu não pensei que era necessário até era registrar todas as rotas e áreas por GPS. Mas faz muito sentido, porque a gente não tinha conexão de internet ou 3G nas fazendas, né? E alguns aspectos importantes também foi a distância de no mínimo 2 quilômetros entre fazendas e áreas de cultivo para a independência, né, de amostras quando a gente vai trabalhar com a macroflora. Eu vou explicar depois. Outras informações importantes foram o tipo de cultura e manejo e as certificações de cada uma das fazendas de Patrocínio, né? Principalmente pelo café, as certificações de manejo regenerativo e um café especial tornam o café ainda mais caro quando vai para exportação, né? E todas essas informações foram colocadas numa planilha de dados e das 5 fazendas visitadas, 4 foram selecionadas. E um dos conceitos que mais foram abordados e que mais ficou comigo foi o efeito de borda, que foi o que mais me impactou, sinceramente. Porque quando a gente pensa em uma floresta que é cortada por uma estrada, pelo menos eu tinha que somente a estrada era realmente o fragmento que estava impactado. Mas não, o impacto vai para as bordas também da floresta. Então, existe uma modificação ambiental. O efeito de borda, né? Ele é uma modificação ambiental que provoca alterações tanto na estrutura, composição, quanto abundância relativa de espécies, seja de flora ou fauna. Eu trouxe essa imagem porque ela foi bem didática para mim. A gente tem aqui umas estradinhas e quanto mais a gente aumenta a fragmentação das florestas, por exemplo, o efeito de borda aumenta e existe mais impacto nessas áreas de mata, floresta. E os meus companheiros de viagem e pesquisa desse primeiro trabalho de campo foi a Fátima, a Kátia e o Rubens, que foi quem avaliou se o cerrado nativo era estrito sensu ou não.
Agora, o segundo campo tinha o objetivo geral de coleta de macrofauna e mesofauna do solo, com ênfase em besouros rola-bosta. E ele foi feito, toda essa coleta foi realizada nas áreas anteriormente selecionadas. Uma coisa importante que é bom frisar é que a macro e mesofauna do solo se refere aos invertebrados, principalmente os artrópodes, os insetos. Mas por que os besouros rola-bosta, né? Então, os besouros rola-bosta têm funções importantíssimas dentro do ecossistema. Eles conseguem aerar o solo ao fazerem túneis e galerias. Eles fazem a ciclagem de nutrientes no solo. Quando eles pegam o esterco, por exemplo, que está na superfície, e traz para dentro do solo, eles conseguem fazer essa ciclagem de nutrientes. E também eles conseguem ajudar no controle de pragas, muito, por exemplo, moscas, que acabam se proliferando quando o esterco está na superfície. E além disso, eles podem ser utilizados como bons bioindicadores, porque eles são sensíveis a mudanças ambientais, eles têm uma ecologia muitíssimo conhecida por serem muito estudados, e eles são fáceis de coletar e amostrar. Algumas atividades realizadas, né? A gente fez a marcação de pontos de amostragem, a gente tinha selecionado essas áreas, mas sem ter feito os pontos de amostragem. Aí a gente fez, eles então eram sectos de 200 metros, com 50 metros entre cada ponto, também tudo já registrado no GPS. Fizemos instalação de arenas e pitfalls, pesagem das funções ecológicas dos besouros, né? E a partir disso a gente fez uma coleta de dados. E a seleção das áreas de passagem, que não tinham sido selecionadas anteriormente, mas são muito importantes porque servem de comparação para a gente realizar os estudos com controle, como se fosse isso. E também existiu a gravação de vídeos didáticos, que eu posso falar depois sobre. A organização dos transectos se deu nesse esqueminha aqui, eu trouxe esse esqueminha. A gente tinha de 20 a 50 metros de efeito de borda em cada uma das áreas. Aí eram 5 pontos que a gente tinha. 4 deles a gente instalou arenas e em 5 a gente instalou os pitfalls, que eu vou explicar já já. Mantendo sempre a distância de 50 metros entre pontos, né? Só para ter uma ideia da quantidade de amostras que a gente estava lidando, no café foram nas áreas de fazenda, eram 4 fazendas, 3 áreas cada uma, então a gente tinha 12 áreas de fazendas. Cada área a gente tinha 3 arenas e um controle, e foram instalados 5 pitfalls. Esse controle é relativo à arena de função ecológica. E nas pastagens, a gente tinha 3 arenas, um controle e 5 pitfalls, tal qual as áreas de fazenda. Então, no total de amostras de função ecológica, especificamente, a gente tinha 48 e o total de pitfalls eram 80. Então, eram bastante amostras que a gente estava lidando. As arenas de função ecológica, para explicar um pouquinho, é um método de verificação de função ecológica de besouros rola-bosta. E esse era o esquema que a gente montava. Aqui a gente tinha uma arena de função, que é para delimitar um espaço onde os besouros conseguem realizar a sua função, só que sem que haja a extrapolação, no caso, sem que o esterco saia dessa área, né, para que fique ali dentro. O esterco fresco, a gente utilizava como isca 500 gramas sempre para manter um padrão, né? E também a gente utilizava uma casinha para proteger essa isca de proteção contra sol e chuva. Além disso, a gente utilizava um controle de umidade, que era essa redinha mais o esterco. Depois dessa arena de função instalada, a gente, 24 horas depois, retornava nos mesmos pontos que a gente tinha instalado e verificava essa função ecológica. Aqui a gente consegue ver uma diferença clara de cores. Essa parte mais escura é um esterco que foi deixado durante 24 horas numa arena de função. E aqui a gente consegue observar um revolvimento de solo
Então, existiu uma atividade de Besourus holobosta ali. O que aconteceu? Ele pegou esse esterco que estava na superfície e enterrou ele. E esse revolvimento de solo é a função. Logo, isso é coletado, tanto esterco quanto a função são identificados e levados para pesagem. Aqui, algumas surpresas do campo, né? Tivemos uma função que foi nula, por mais que houvesse uma diferença de distância aqui, de onde a gente tinha colocado realmente o esterco, o besourinho foi um tanto quanto preguiçoso e acabou não enterrando nada. Aqui, a Kátia, muitíssimo feliz, com um saco cheio de função ecológica de Besourus holobosta em uma área de pastagem. E aqui existiu função ecológica no controle, o que não era algo esperado, né? Mas acontece. E em relação aos pitfalls, que é outro método de verificação, né, para outra questão, que é a verificação de macro e mesofauna do solo. Aqui a gente vai ter aquela mesma casinha para a mesma função, né? E a isca agora é de primata onívoro, que na verdade era a gente mesmo, quem estava no campo, e o pit, que é um potinho onde os bichinhos vão cair. Eles são atraídos pela isca e acabam caindo nesse potinho com uma solução de água, sabão e sal. O sal para conservar, a água para matar esses bichinhos e o sabão que consegue quebrar a tensão superficial da água, porque senão esses bichinhos vão sair todos dali, né? Vão escapar. Perfeito. Agora, eu quis trazer também a grande diferença de pitfalls de áreas diferentes. Aqui foi uma área de cerrado nativo, estrito sensu, onde a gente consegue observar uma grande quantidade de animais, de diferentes animais, inclusive. A gente tem uma grande borboleta. Esse daqui era realmente um pitfall bem cheio. Mas a gente consegue observar borboletas, moscas, besouros. E aqui do outro lado, que foi uma área de pastagem, que a gente consegue observar apenas algumas moscas da macrofauna, né? Da macrofauna mesmo. E provavelmente muitos ácaros, né, desse pitfall. De maneira geral, eu queria mostrar mais essa disparidade. Eu, particularmente, fiquei responsável por realizar várias das anotações, planejamento de visitas, diário de campo e coletas dos dados de função das pesagens, né? E tudo isso foi passado para uma planilha para análise de dados. E a companhia de aventuras dessa vez, a Kátia se manteve, né? A Amanda Fialho, lá da UENG, e a Vanessa Korazaki, da UENG também. As duas trabalham com besouro. E aqui a gente muito feliz por ter vencido o milharal, que é realmente muito complicado de entrar. Agora, o terceiro campo foi na Cenibra, em Peçanha, em outro contexto. A gente estava no contexto mais empresarial agora, né? Então, existiam algumas regras a mais que a gente devia seguir. Peçanha é um município bem pequenininho no interior de Minas Gerais, perto da região de Diamantina, e a Cenibra é a Celulose Nipro-Brasileira, uma empresa que é produtora de celulose para os mais diversos fins. A Cenibra, em Peçanha especificamente, é destinada para áreas de cultivo de eucalipto, né? E o objetivo desse campo, especificamente, foi a avaliação da macrofauna do solo com ênfase em minhocas, porque a gente utilizou outra metodologia, comparando áreas de mata nativa, né, e área plantada, que no caso é o eucalipto. E o domínio presente dessa vez não era o cerrado, era a Mata Atlântica. Aqui eu trouxe duas fotos. Aqui uma floresta de eucalipto para produção de celulose e uma foto que eu tirei dentro de um fragmento da floresta da Mata Atlântica, também na Cenibra. Agora, o monólito, né, foi a metodologia utilizada, né, para a Cenibra, e ela é uma metodologia de análise de macrofauna do solo, especificamente a fauna edáfica, que é a fauna que fica dentro do solo. Como que era feito, né? A gente colocava um padrão de 25 por 25 centímetros no chão, coletava a serrapilheira, depois cavava
de todos os lados desse padrão até 30 centímetros de profundidade, fazia uma divisão de camadas, que eu vou mostrar no próximo slide, e triava todos os bichos vivos no mesmo dia. E fazíamos uma simples separação, no caso dos artrópodes e minhocas. Em relação ao monólito, a gente consegue verificar que ele tem 25 por 25 de largura, né, 30 de profundidade, e as camadas em si eram divididas de 0 a 10, de 10 a 20 e 20 a 30 centímetros. Aqui a gente tinha feito bem bonitinho, e vocês conseguem perceber que existe uma diferença de coloração também, que foi muito interessante verificar, principalmente nas áreas de Mata Atlântica, onde a gente tinha mais matéria orgânica e ela ficava nessa camada de 0 a 10. E uma coisa que a gente consegue fazer com o monólito é a extrapolação, né, dessa pequena área para vários hectares depois. Foram 12 áreas avaliadas, que foram pré-selecionadas pela equipe da Cenibra. A gente coletava um monólito para cada área, então eram 3 camadas, e 3 camadas de cada monólito, né? E, além disso, foram feitas amostras de solo para avaliação de densidade e fertilidade. E a grande equipe, dessa vez foi bem maior, a equipe da Cenibra, né, de apoio e pesquisa, a Patrícia, o Matheus e a Kátia, como sempre. Agora, em relação às atividades de laboratório, que eu fiz depois de voltar de todos esses campos e relaxar um pouquinho, né? A primeira foi a triagem de macrofauna do solo, que eu estava realmente muitíssimo ansiosa para verificar esses bichinhos e contar eles. E a triagem de macrofauna do solo tem o objetivo de separar esses animais, né, tanto da macro e mesofauna, e quando eu digo da meso, eu estou falando de ácaros, bem pequenininhos mesmo, e de acordo com a ordem deles, e contabilizá-los, ou seja, contar eles um a um. Os materiais são materiais simples até. A gente utilizou lupas, contadores, pinças Eppendorf, placas de Petri, o álcool, porque era necessário fazer a contabilização e a seleção desses animais sempre num meio aquoso, porque senão também não dá para pegar esses bichinhos. Opa! Ai, perdão. E eu acabei triando animais, tanto da reserva biológica do Jaíba, em Minas Gerais, né, que é do domínio da Caatinga, que foi realizado em um projeto da Patrícia, e um pitfall também coletado lá em Patrocínio, que eu tinha coletado junto com as meninas. E algumas das ordens que foram encontradas foram Lepidoptera, que é da borboleta, Diptera, das moscas, Blatódia, das baratinhas, Coleóptera, que é do besouro rola-bosta, entre outras. E uma coisa que eu acabei percebendo bastante foi uma grande quantidade de formigas e ácaros, o que era esperado para a metodologia que a gente utilizou, que foi o pitfall, diferentemente do monólito, que é esperado encontrar bastante cupins e minhocas, o que também ocorreu. Uma outra segunda atividade foi a avaliação de nodulação de feijão calpi comum com e sem inoculantes agrícolas. Eu consegui perceber que existia uma grande diferença dos nódulos do feijão calpi com o feijão comum, e eu achei isso muito interessante, porque particularmente, eu pensei que tivesse o mesmo tamanho. E esses nódulos, né, eles são formados pelas bactérias fixadoras de nitrogênio atmosférico. E algo muitíssimo interessante que a Silvia me disse quando a gente estava fazendo essa atividade foi que a leg-hemoglobina, que é uma proteína que tem ali dentro do nódulo, deixa ele avermelhadinho. Então, quando as bactérias estão fazendo atividade, o nódulo fica vermelhinho também. Outra atividade foi análise de diferentes grupos tróficos de nematóide do solo com um microscópio óptico. Tinha várias lâminas, né, com nematóides que já haviam sido coletados, e daí foi uma análise mais exploratória. O Gessé deu uma aula maravilhosa sobre os nematóides para mim, e foi muito interessante me dar conta de que esses são os animais que têm maior
número de indivíduos no reino animal. Eu achei isso maravilhoso e um tanto quanto diferente, porque eu não esperava. E é interessante também que algumas dessas espécies, por mais que pareçam inofensivas, né, elas são fitoparasitas. Quando a gente estava no campo de patrocínio, algumas ruas de soja estavam todas retorcidas. E daí a Amanda e a Vanessa falavam, engenheiras agrônomas, né? Falavam, nossa, esse daqui claramente um nematóide que passou aqui e acabou destruindo essa rua. E uma coisa também que eu achei muito interessante foi que o mesmo procedimento utilizado para a extração de nematóides é também utilizado para a extração de esporos de fungos micorrízicos arbusculares. Extração do solo mesmo, né? Que também foi uma atividade realizada com o GC. Agora, outras atividades ainda. Eu fiz a montagem de mantas entomológicas, né? Só a montagem mesmo, junto com a Patrícia, e depois ela foi organizando todos os besourinhos. Essa daqui não é uma imagem dela, é uma imagem que eu peguei da internet, mas era só para representar mesmo como fica mais ou menos essas mantas entomológicas. Também fiz irrigação dos pés de feijão e coletas das vagens e folhas junto com a Jaque. E uma coisa essencial no laboratório, que é a limpeza e organização dos materiais, né? E nesse dia eu e a Jaque lavamos muitas vidrarias, muitas placas de Petri. Mas foi muito interessante também. E alguns aprendizados finais. Tem algumas brincadeirinhas aí, mas realmente foram coisas que eu aprendi de verdade. Que nem todo besouro é um besouro. Aprendi a fazer xixi no mato e exige uma técnica. Isso foi muito interessante. E é muito importante para o trabalho em campo, porque nem sempre você vai ter um banheiro disponível. O trabalho em grupo sempre é essencial. Cada uma das pessoas é necessária para que o trabalho dê certo. A interdisciplinaridade. Eu sou de um curso interdisciplinar, então eu sou um pouco suspeita para falar, mas eu consigo verificar a interdisciplinaridade, assim, hoje eu acho que é muito mais fácil, né? Porque esse trabalho poderia ser colocado como um trabalho de biologia, mas ao mesmo tempo eu vi tanta coisa de física junto com o Gessé, que ele falou das argilas, tantas coisas de química e que se juntam ao mesmo tempo, né? Dentro do trabalho de campo, o descanso é essencial. E teve um dia que eu acabei não dormindo bem, fiquei muito cansada e acabou afetando o meu trabalho em grupo, né? Então é sempre bom a gente estar bem descansado. Além disso, ter um bom condicionamento físico, porque senão a gente não consegue subir pirambeira, nem descer pirambeira. E para isso a gente precisa comer bem. E comer bem de nutrientes mesmo. O que às vezes é muito possível, mas às vezes não. Por exemplo, em Peçanha, por ser uma cidade de interior, teve um dia que a gente chegou no restaurante e eles falaram que simplesmente não tinha janta. Mas tudo bem, né? Um restaurante sem janta, mas acabou que a gente comeu outras coisas. E a comunicação, que é essencial também, né? A gente passou ali 6 horas viajando e a gente poderia simplesmente ir calado, mas conversar, trocar informações, sejam elas científicas ou não, de vida, é sempre muito bom. Além disso, a organização de anotações, de identificações de amostras, sempre muitíssimo importante, porque são esses dados que vão ser levados depois para um estudo mais analítico, né? E exploratório. E tem aí algumas outras coisinhas, né? E uma das coisas também que eu gostaria de falar é que a partir da comunicação, né, quando você vai conversando com as pessoas, é uma grande oportunidade também de cultivar amizades e estar aberto a essas possibilidades que o campo te propõe, de ficar muito tempo com muitas pessoas, sem internet, é algo interessante e que a gente pode aproveitar também, aprendendo e cultivando amizades. Deixando as brincadeirinhas de lado, né? Eu gostaria de agradecer todo mundo
E esse foi o fim da minha apresentação. Aqui, agradecimentos mais específicos, né? A UFLA e a comunidade para me receber como estagiária, né? A Fátima pela orientação, a Cátia e Patrícia pela grandíssima companhia nos campos, a Jaqueline e a Silvia por me permitirem acompanhar algumas das atividades que elas estavam realizando, ao Gessé por ser um ótimo professor, incrível, a Amanda e a Vanesca pelos ensinamentos do trabalho em campo, a Ana Zéri, minha orientadora de iniciação científica aqui da ILO, por incentivar a participação no programa, né? A ILO em si, por ter me dado essa oportunidade de realizar uma iniciação científica, né? E me capacitar cada vez mais nessa área da pesquisa, e a FAPESP, Academia Brasileira de Ciências, pela possibilidade desse estágio, né, por esse programa, e pelo financiamento do projeto como um todo. Obrigada. Pode conduzir, mas, pessoal, alguma pergunta? Ou comentários para eles? Gente, faz uma perguntinha para mim, né? Qualquer coisa que queiram perguntar, fiquem à vontade. Se quiser saber a técnica de xixi no mato, posso explicar também. Emily, bom dia, parabéns pela sua apresentação. Sou Marco Aurélio, professor aqui do departamento, e eu gostaria de saber se você vai vir fazer mestrado, doutorado aqui com a gente. Já tá querendo pegar um. Ai, eu fico lisonjeada e eu tenho procurado, inclusive, possibilidades e oportunidades. Então, se quiser me passar seu e-mail, eu posso te contatar e verificar um projeto que tem aí que eu me interesse, com certeza. Vou continuar com a Fátima mesmo. Mas perfeito! Nosso programa de pessoas assim, que tenham no sangue de ser cientista. Eu fiquei muito entusiasmado com o que você falou, que eu vou ser cientista. Eu acho que esse é o ponto importante, porque muitas vezes o que a gente tem deparado é que, não é o caso nosso aqui, mas os alunos têm como uma falta de opção, aí entra no mestrado e doutorado, e não é isso, tá? Eu acho que o mestrado e doutorado, a pessoa precisa ter isso no sangue, entendeu? Eu acho que você vai ser uma boa cientista. Eu espero ainda presenciar a sua evolução daqui uns 10 a 15 anos. Está aqui. Então, parabéns, viu? Parabéns para você. Parabéns para a Fátima também. Muitíssimo obrigada. Ai, me emocionei aqui. Então, eu sugeri, né, que ela fizesse esse seminário, porque uma coisa que eu achei, eu já tive outro também. Não, ela está me ouvindo, ela me conhece. Porque ela foi diferente. A outra menina foi boa, participou, mas a Emily, ela participou ativamente, ela perguntava, ela ajudava, ela tinha iniciativa. Ela viveu isso. Exatamente. Então, eu também, porque foi um aluno que você vê, a gente que está acostumado, né, Marco? Você vê de cara, e ela ficou aqui, o quê? Menos de 2 meses, nem ficou o tempo todo comigo. A gente, antes do estágio começar, a gente já fez uma, porque eu sabia como ela vinha. O projeto tem várias atividades, mas como ela vinha na época da chuva, eu sabia que o pessoal da fauna ia ser o principal. E coincidiu de a gente estar começando a seleção de teatro, tão bom que ela viu o projeto desde o começo, né? Mas ela realmente é diferencial, e a gente gostaria muito de ter você aqui com a gente, viu, Emily? Ai, seria um grandíssimo Seja comigo ou com o Marcos, né, ou com o Theo, né? Mas certamente o programa e a UFA vão ser muito beneficiados com você como estudante de pós-graduação. Ai, fico muito feliz. Kátia vai fazer a pergunta. Oi, Kátia!
Dá para ver daqui? Não. Primeiro, quero agradecer aqui, diante de todos vocês, porque a Emily surpreendeu a gente muito, porque, como a Fátima falou, a gente não precisava falar para ela o que ela tinha que fazer. Ela já pegava uma planilha e já começava a fazer, e a gente ficava assim. Então, no campo, essa proatividade conta muito. Então, ela surpreendeu a gente de uma forma, assim, maravilhosa. Obrigada por sua participação aqui com a gente, e eu torço muito por você, uma pessoa incrível. E eu queria que você contasse para o pessoal a respeito dos seus colegas também que foram fazer estágio, porque ela falou para mim, eu fui a que mais trabalhou aqui, porque os colegas dela ficavam só no laboratório, fazendo experimento, e ela chegou aqui e já foi para um campo de cerrado, um campo de Mata Atlântica. Então, conta para o pessoal um pouco sobre os seus colegas e sobre e o que você esperava quando veio para cá também. Perfeito. Então, em relação ao que eu esperava daí, eu não fazia ideia. Eu não estava esperando, assim, não de um jeito pessimista, mas eu realmente não sabia o que esperar, porque eu nunca tinha tido nenhuma atividade parecida, né? Mas eu não imaginava que eu ia trabalhar tanto, mas foi muito bom, foi um mundo diferente que me abriu muitas visões, né, também. E pensar hoje que ali naquele campo de grama tem um monte de bichinho vivendo, principalmente nematóide, me deixa maluca, de um jeito muito, muito bom, né? Mas em relação aos meus colegas, 15 dos alunos selecionados foram da ILUM, né? Muito provavelmente por questões de histórico, né, de histórico escolar. A gente acaba tendo um CR bem alto por conta das delimitações de nota. Enfim, sem contar isso, 15 dos meus amigos foram participar desses estágios. E alguns estavam falando, nossa, fiz 2 horas de experimento e tô saindo do laboratório. Daí eu ficava, meu Deus, como assim? Eu tô aqui há quase 12 horas trabalhando direto no campo, em patrocínio, lá no Milharal. Mas, de qualquer forma, foi muito bom. São realidades completamente diferentes, né? Porque quando a gente está realmente num experimento de química, por exemplo, ou de física computacional, os experimentos de física computacional demandam muitos recursos computacionais e um script para rodar demora às vezes dias. Então você tem que esperar, não tem muito o que você fazer. Uma reação às vezes pode durar 1 hora, pode ser instantânea, mas também pode durar alguns dias também. Então vai variando, né? Os ambientes de estudo. No fim, eu sei que eu trabalhei demais, mas eu também aprendi demais. Então, para mim, é muito gratificante. Mais alguma pergunta? Eu quero agradecer. Emily, a Paty. Oi, Paty. Emily, eu quero te agradecer, porque a Paty falou uma coisa que foi diferencial em você, que a gente sempre comentava, foi a sua disponibilidade. E assim, para mim, por exemplo, é muito difícil pedir as coisas. Pedir ajuda, pedir para fazer, geralmente eu vou sozinha e acabo fazendo tudo. E você sempre se colocava muito à disposição para fazer. Eu nem precisava pedir. Quando eu começava a fazer uma coisa, você já ia fazendo. E essa autonomia, essa praticidade para fazer as coisas é muito importante, não só na pós-graduação, que é você desenvolve uma pesquisa mesmo, né? Meio que por conta própria, com muita ajuda, mas você tem que dar o pontapé ali. Mas para a vida, isso é muito importante para a sua carreira profissional, acadêmica, seja lá para que área da sua vida, isso é muito importante. Queria te agradecer por toda a ajuda no projeto, estou usando as suas mantas até hoje. Já deu 75 espécies de besouro e contando. Então, muito obrigada por todo o suporte que você deu pela viagem e por sua companhia extremamente agradável. Ah, fico muito feliz. E me mande as fotos das mantas, que eu quero ver esses bichinhos. Vou mandar, deu 75 até agora. Meu Deus, é muita espécie. Muito obrigada. Esse negócio da... Emily, bom dia, aqui é Leônidas, eu sou professor aqui, colega da Fátima e do Marco, e sou coordenador da disciplina. Parabéns pela apresentação, por você ter aproveitado tanto o estágio. Eu queria só te perguntar,
Se você puder explicar rapidamente como é que é essa escola, que ela é dentro do CNPEM, mas como que é o processo de seleção para entrar aí, quantos alunos são? Parece que é um curso só, né? Só esse curso de bacharel. Se você puder só dar um geral assim da sua escola. Sim, a ILUM Escola de Ciência é uma iniciativa, né, do CNPEM, o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, e o CNPEM em si é uma organização social sem fins lucrativos. Então, ele é uma empresa privada, que recebe todos os financiamentos do MCTI, Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, e hoje do MEC também, por conta da ILUM, que é uma escola de ensino superior. Como que ocorre o processo seletivo, né? O processo seletivo é realizado através do Enem, uma nota do Enem, uma carta de manifestação de interesse, que hoje, às vezes, ela tem variações de acordo com o manual do candidato, né, para o processo seletivo, mas eu, particularmente, quando eu fiz, respondi algumas perguntas dentro da minha carta, mas era realmente porque eu estaria motivada a participar da ILUM. Então, tem a nota do Enem, a carta de manifestação de interesse, que fazem parte da primeira etapa. A segunda etapa é uma entrevista realizada com os professores da ILUM, de diferentes áreas, e então é uma entrevista onde eles provavelmente vão perguntar algumas coisas mais pessoais que você colocou na manifestação de interesse, assim como perguntas mais teóricas, de teor interdisciplinar realmente. Então, são perguntas variadas e aleatórias. E depois dessas duas etapas sai a lista de convocados. Quem pode participar? Qualquer pessoa, independentemente de idade, que tenha feito o Enem. Eu acho que dos últimos 3 anos, mas isso tem que verificar a cada ano do processo seletivo, né? Como funciona o curso? A ILUM só tem um curso, que é o Bacharelado de Ciência e Tecnologia, um curso interdisciplinar. A gente estuda um pouquinho de tudo, ciências em geral, né? Biologia, química, matemática, física, computação. Tem a parte de humanidades, muitíssimo importante, onde a gente vê uma mistura de artes, mas o contexto da ciência de uma forma mais humanitária mesmo. Muitíssimo interessante. Talvez esse seja o diferencial de um curso de ciência e tecnologia, tal qual existe já na UFABC. E acho que sobre o curso é isso. Quantas pessoas entram por cada turma? São 40 pessoas por cada turma. E o processo seletivo tem a tendência, geralmente, de aumentar, né, a competitividade. Eu não sei como foi da última vez, mas foi menor do que quando já tinha extrapolado um de medicina em algum lugar aí. Mas é um tanto quanto concorrido, mas sempre é possível. Então, se tiverem interesse e se puderem divulgar aí na UFLA em relação a isso, quem sabe um intercâmbio e uma conexão entre essas duas instituições seria muito proveitoso e interessante. Só uma pergunta, os professores são pesquisadores do CNPEM? Alguns sim, são pesquisadores professores, mas eles têm, eu acho que é quase uma obrigação mesmo de ser somente docentes por hora, sabe? É quase como eu não achei a palavra, mas é uma dedicação total à docência. Dedicação exclusiva. Isso, fazendo, obviamente, as suas pesquisas, mas com menos afinco, eu diria. E ele fica onde? A escola é presencial, o curso? Fica dentro do CNPEM e é presencial? Sim, o curso é totalmente presencial e a gente recebe muitos benefícios, que é algo diferencial também da ILUM, porque existe uma permanência estudantil grande. E a gente agora está com uma coordenadoria de permanência estudantil, né? Que vai fazer com que isso melhore cada vez mais. Mas os benefícios são
alimentação garantida por VA e VR, a gente não tem um restaurante universitário, mas a alimentação é garantida. O transporte da Ilum até a moradia e da moradia até a Ilum, moradia CNPEM, e esse caminho é totalmente garantido também, assim como a moradia, estadia em Campinas. Alunos que vêm de fora, por exemplo, tenho amigos do Amazonas, eles não precisaram pagar para vir para cá. A Ilum custeia todo o transporte dos alunos até Campinas. E existe eu acho que um dos grandes benefícios é a utilização das instalações do CNPEM como um todo, né? Todos os laboratórios nacionais. Os LNs dos biorrenováveis, biociências, nanotecnologia e de luz síncroton. Então, existe a possibilidade de a gente fazer iniciações científicas curriculares, que a gente conhece como iniciações à pesquisa, onde a gente acompanha pesquisadores do próprio CNPEM nas suas pesquisas, né? O que mais? Acho que é mais isso mesmo. Os alunos moram aí dentro da escola? A gente mora, na verdade, em uma moradia separada. A escola em si, o ambiente da escola é relativamente pequeno. Ele não é junto com o CNPEM. Existe o centro, existe a escola e existe a moradia. Então, acaba sendo ambientes diferentes. Mas a gente passa bastante tempo com as mesmas pessoas. Mas fica em Barão Geraldo mesmo? O CNPEM, eu acredito que fique mesmo nessa região de Barão Geraldo. A Ilum fica na Fazenda Santa Cândida, que é um bairro um pouco distante. Entendi. Do CNPEM. Entendi. Vai, Joé. Muito obrigado, viu? Nada. Parabéns pelo start, por ter aproveitado e obrigado pela apresentação. Obrigada. Obrigada, Emily. Te vejo. A gente conversa lá na sala agora para eu te passar o link, tá bom? Ok, belezinha. Obrigada, Fátima. Bom dia. Gente, obrigada. Tem mais alguma coisa? Vou fechando aqui. Tem que fechar a gravação. Peraí. O vermelho. O vermelho desliga a chamada. Peraí. Não, primeiro tem que parar a gravação. Os 3 pontinhos, tá. Iniciar. Olha, cadê? 10 vezes. Aí. Onde? Aí mesmo. Aqui? Nossa, você está apertando. Peraí. Vai estar descendo, tá.